tenho aqui a presença do amigo Cacau Figueiredo. A gente vai aqui começar o programa já conversando com ele, né, batendo papo sobre a música, sobre a banda dele, que eles voltaram aí, você estava vendo um vídeo até no YouTube ali, pô, gostei dos showzaços que eles fizeram lá no Teatro Municipal. Então, Cacau Figueiredo, vindo aqui no programa Ação e Reação de novo, né, que a gente já fez uma entrevista, a gente já conversou. A gente já fez um programa alguns anos atrás. Alguns anos atrás. Quando eu estava lançando um trabalho solo, e agora eu estou voltando com uma banda que eu tinha na década de 70, que é o Spin, voltando com o nome de Spin 21, que é o Spin do novo século. É um rock dos anos 70, rock progressivo, brasileiro, cantado em português, composições nossas. E esse disco foi lançado só na Europa, pelo um selo francês chamado Musée, junto com o selo do estúdio, o Cacau Studio. E a gente está agora pensando em relançar esse disco. Estamos vendo aí com quem a gente pode fazer essa parceria para lançar ele aqui no Brasil. E a gente foi chamado agora para fazer uma abertura do show do Yes, aqui no Rio. Pô, bacana. E que é uma banda de rock progressivo da década de 70, muito legal. São ícones, né? São pop stars da década de 70, 80, e a gente vai abrir o show deles dia 25 de maio aqui no Vivo Rio. Porra, legal, a gente está gostando muito dessa história. Muito legal. Então a gente pegou vocês no momento exato da coisa. A gente está ensaiando muito, está preparando esse trabalho, já estamos pensando num segundo disco para depois do lançamento desse disco aí no Brasil. A gente está já preparando coisas novas, inclusive para quem sabe aí para uma turnê na Europa, etc. Pô, bacana. Então é bom saber que está com... Não foi só uma volta com amplos projetos, né? Com várias ideias. Está acontecendo bastante coisa, a gente está trabalhando pra caramba, até estamos sem tempo, porque todos nós, além do Spin, a gente tem trabalhos paralelos, né? Dentro da música, dentro de outros ramos. Eu fico até com medo na hora de chamar, até porque, pô, de repente o cara está trabalhando, tá lá. A gente trabalha bastante, graças a Deus. Tem que trabalhar, né? No Brasil, só se você está estourado, se você é um sertanejo ou um pagodeiro, você consegue ganhar bastante dinheiro dentro da história, né? A gente faz música progressiva, é uma música enorme, que não toca em rádio, são músicas... Esse disco tem 4 músicas. Uma música de 17, uma outra música de 12, outra música de 12, por aí. Até separei um trechinho, até porque a música é enorme, tem um trechinho para o pessoal ver, né, da música. Até, se der, de repente a gente já vê esse clipe do Spin, que é uma música, pô, eu olhei assim e falei assim, pô, parece até trilha sonora de repente de um filme, alguma coisa que dá para compor. Uma coisa dá para fazer bastante. Da música progressiva, até que dá para a gente ficar imaginando umas coisas assim para colocar. Dá para fazer belas imagens, as letras são enormes, não são repetitivas, são descritivas, contam histórias. Isso é uma característica da música progressiva. Então, a gente trabalha com a coisa que a gente gosta, mistura vários estilos, música clássica com jazz, com música brasileira, com rock. Isso tudo junto dá esse caldo que é a música do Spin. Spin 21. Pô, então vamos dar uma olhada nesse clipe aí. Daqui a pouco a gente continua esse papo bacana. Em suas mãos todo o destino do planeta. Podes nos matar ou então nos desprezar.
toda estremece e sente medo. Conflitantes paranoias corre lá no céu como um gato por telhados. Mil são os caminhos, alguns deles sem retorno. Mostra o que fazer, pois a resposta agora é sua em qualquer medo. Pô, bacana. Aquele show ali foi... Isso foi ano passado, no Teatro Municipal aqui de Niterói. Esse pedaço dessa música de Conflitantes Paranoias. Ela tem aí uns 17 minutos. Eu vi, eu falei assim, pô, 17 minutos. Foi difícil fazer, bom, então vou botar um pedacinho só. O pessoal tem um gosto do que vai ser. O disco novo, a gente já está com uma música praticamente pronta para gravar. Se chama Sal de Cíntia, ela tem 24 minutos e meio. É uma suíte com várias passagens. É uma coisa, quase um lado de um disco de vinil antigo. Né? Porque, tipo assim, para essa coisa consumista do hoje em dia, que na realidade você chega, você cria já um batidão com 2 frases, acabou, né? Então é complicado você chegar e, de repente, é mais uma questão de show mesmo. Então a galera, para curtir um lance assim, tem que ir para um show para poder... Meu filho, que tem 12 anos, ontem ele estava falando, papai, cada vez as músicas estão menores, estão com 2 minutos e pouco, antigamente era 3 e pouco. Falei, está mudando, Bernardo, cada vez o consumismo faz com que as coisas sejam mais rápidas, que passem mais rápido. Acontece. Mas tipo assim, aí a gente vai naquela questão da qualidade, né? Porque se você vai querer, você escuta aquela música ali, né? Mas, tipo, letra você esquece, às vezes até esquece, que nem tem muito, né? E aí pra gente caçar uma coisa, né, o ouvido, a gente caçar uma coisa legal, a gente tem que fazer essas buscas, essas pesquisas, né? A coisa está aí na internet, está todo mundo vendo, ouvindo, tem várias bandas tocando, fazendo esse tipo de trabalho, fazendo excursões. No verão da Europa, são vários shows seguidos de várias bandas progressivas. Bandas da década de 70 estão voltando. O Camel, que era uma banda famosa na década de 70, está fazendo agora uma turnê, está marcando várias turnês. E o Renaissance também está lançando um disco novo, e por aí vai. Com a Annie Aslan, que era uma grande cantora, uma coisa muito bonita da década de 70. E várias bandas novas, garotada mesmo, fazendo isso também, a música progressiva, o neo-progressivo. É muito interessante. É aquela música trabalhada, dá trabalho. São muitas horas de ensaio, tem que ficar ralando, tem que estudar para tocar. Não é tão simples como chegar, pegar um loop de bateria e cantar uma frase em cima. Não que isso não seja arte, é arte também. Cada arte tem o seu caminho. Mas é legal que ali a gente vê a qualidade do músico também, né? Porque é complicado para chegar e colocar, fazer uma música tão longa, o cara acaba jogando, né? E você vê várias facetas diferentes. Eu estava vendo ali o tecladista tocando e de repente o cara estava numa várias levadas diferentes. Então a gente vê, né, apura o ouvido para ver a qualidade do músico também. Né? Num CD de estúdio, então você tem várias trilhas acontecendo ao mesmo tempo. O nome desse CD aí é Contraponto, que é justamente um estilo de composição musical que várias linhas melódicas se contrapõem, trabalham subindo, descendo, independentes umas das outras, dentro de uma harmonia de cada parte da música. E aqui, por exemplo, no Mercado do Rio, como é que você está vendo esse recado para shows, para música, né, nesse estilo progressivo, mas também nos outros estilos também? Até porque você faz trabalho com outros artistas. Eu tenho um estúdio onde a gente produz vários tipos de artistas e vários tipos de música, desde a música evangélica, ao rock, ao heavy metal, ao samba, né? Pagode, tem todo tipo de música. O que acontece é o seguinte,
o progressivo, no caso que a gente estava conversando, tem renascido aos poucos. A gente tem notado que tem alguns produtores trazendo várias bandas de fora e fazendo shows com as bandas nacionais também. O Mutantes, que é uma banda da década de 70 também, a parte progressiva dele acabou de voltar. Tem um amigo meu, que é Antônio Pedro, que toca na banda, tocou na Blitz. E eles acabaram de fazer um show, estão programando já outros shows. A Mutantes tem mais psicodélica pop, que é aquela época da Rita Lee, que fez uma excursão na Europa também, fizeram um disco, lançaram agora em 2012. E essa outra parte que é progressiva, que está fazendo um disco novo e está fazendo shows. São como se fossem dois Mutantes acontecendo ao mesmo tempo. É muito gozado. Mas, e tá aí, tem um mercado nascendo. Agora, o outro mercado é uma coisa de o músico procurar o seu espaço. Tem que procurar o seu espaço, tem que, às vezes, tocar covers, não só o trabalho próprio, mas tocar músicas de sucesso, fazer vários CDs, procurar o seu espaço lançando novos trabalhos, novos CDs. O CD, hoje em dia, na verdade, é um cartão de visita, onde você mostra o seu trabalho. Então, ele tem que fazer 1, 2, 3 CDs e mostrando o trabalho para todo mundo. É que antigamente até a música tinha uma preocupação de vender, né, do CD. Hoje em dia, até com a internet, com a facilidade de você distribuir, eu até estava vendo, trouxe aqui um rapaz que está lançando uma música, um CD dele novo, né, ele está investindo, né, nisso. E ele até estava falando, não, o material que eu estou pegando agora é para distribuir para a galera, para poder o pessoal conhecer o trabalho, o pessoal liberar no YouTube, liberar nos outros meios, né, o pessoal conhecer melhor o trabalho. Porque já tem uma outra gama de como você ganhar, né? O pessoal alguns investem mais em shows, né? Até nos próprios shows mesmo, o pessoal chega distribuindo também. A coisa do show é que hoje em dia onde você tem um ganho maior. E quem é fã gosta de ter o CD, gosta de comprar o CD, gosta de ter aquela coisa física, além de ter baixado. O Spin, por exemplo, com essa coisa de ter lançado esse disco na Europa, tem sites que eu entro lá, Rapidfire, de uma pessoa já tinha 63 mil downloads de um disco, o outro com 45 mil downloads, e por aí vai. Essa coisa você não tem mais controle. Não tem controle. Não tem controle. A venda desse primeiro disco, a parte dessa gravadora francesa, que é a Musée, a primeira leva foi toda, acabou. Eles não têm mais. Então, agora está se negociando lançar de novo uma segunda edição e lançar aqui no Brasil. A gente está procurando uma parceria para lançar esse disco. Não adianta simplesmente chegar e fazer e lançar. Tem que ter uma distribuição, tem que ter todo um marketing para fazer shows, né? Tem que ter uma coisa para trabalhar. Para fazer a coisa que porque na realidade, se você tenta jogar a coisa meio que assim, né? Porque fez, de repente, sucesso num lugar, acaba de repente esbarrando em várias barreiras, né? Então, se você tiver toda uma campanha, todo um trabalho em cima, já fica mais fácil, até em relação até filme, cinema e outras coisas. Quando o artista faz um show ao vivo com uma banda grande, ele tem um gasto muito grande, é diferente de um cara que vai e faz com playback, ou o cara que faz com um teclado, tá entendendo? Quanto mais membros a banda tem e quanto mais equipamento ele leva, mais caro é esse show. E isso requer que você tenha um apoio. O que acontece no Brasil é que você tem leis de incentivo, mas essas leis, por enquanto, só favorecem os grandes vendedores, a quem já está na mídia. A Cláudia Leite, por exemplo, há pouco tempo conseguiu 6 milhões para alguns shows. Eu estava vendo isso e falei assim... Ela não precisa, mas consegue. Para ela é fácil porque ela atrai público. Então, um patrocinador que já ia pagar o imposto de renda, por exemplo, ele prefere descarregar direto em quem já vai trazer para ele um retorno indireto para a sua marca, né? Eu não sei, acho que no caso precisaria não sei, de repente uma pesquisa melhor para poder ver, até para ter uma revitalização, né, no meio, porque às vezes a gente fica vendo as mesmas caras, né, batidas, né, e a gente fica vendo que o dinheiro fica saindo só para um lado e sendo investido só numa área, né? Quando tem tem músicos aí espalhados pelo Brasil que... Tem músicos maravilhosos, com trabalhos maravilhosos, você tem no jazz, em todas as áreas. Você que você trabalha até com os músicos, você fica vendo assim, de repente dá até uma certa revolta, você fica olhando assim, esse cara tinha que estar, né, um degrau acima, e de repente o cara chega e não consegue esbarrar na... Porque a gente trabalha na mídia com uma monocultura de massa. Então, se faz
se determina que estilo que vai fazer sucesso, que está fazendo sucesso, e se investe em poucos artistas naquele estilo e faz a mídia. Então você paga o jabá, você faz um programa, você bota na novela aquela música, você vai um programa de grande audiência, um Faustão, etc. e tal, isso tudo faz parte de todo um programa de marketing onde se gasta dinheiro, onde se paga para fazer isso. E esses artistas têm um retorno, eles dão um retorno com certeza, porque tem um investimento grande, 2, 3, 4 milhões para lançar um artista. E as rádios, você acha que as rádios ainda continuam funcionando assim como meio de divulgação? Antigamente até aqui em Niterói a gente tinha, o Fluminense tinha, né, mas o pessoal vai acabando, que nem eu falo, acaba com as rádios, acaba com esses meios, que da mesma forma como eles acabam com um prédio, com casa, de repente, para construir prédio. Aqui em Niterói a gente vê parece que estão jogando sementes, estão plantando, né, prédio. O que acontece com as rádios, eu acho que elas estão mudando, essa coisa do jabá já não funciona tanto dentro das rádios, mas ainda tem algumas grandes rádios, grandes redes no Brasil, Transamérica, Jovem Pan, né? São rádios que têm um vínculo com outras áreas, então com essas rádios ainda funciona algum jabá, algum favorecimento. Mas hoje em dia na internet você consegue ouvir, se você procurar, você consegue ouvir muita coisa boa, nova acontecendo. Eu acho que esse que é o caminho para os novos artistas também, mostrar o seu trabalho e procurar novos espaços, tentar se apresentar de uma maneira mais alternativa, vendendo seu trabalho, mostrando seu CD, mostrando suas músicas, fazendo clipes, botando no YouTube, que esse é o único jeito que tem. É o único jeito acho que principalmente registrando, né, o material. Não, tem que ser registrado. A escola de música, fazendo a sua partitura, a melodia, a letra, fazendo o registro certinho, para você não perder. A gente tem um caso aqui em Niterói famoso de um artista que teve sua música copiada, brigou durante 17 anos, acabou entrando num acordo e levando 3 milhões. Né? Depois esse artista, infelizmente, veio a falecer de um ataque cardíaco de tanta felicidade, talvez, de ter ganho esse dinheiro. Mas aí aconteceu, e era cliente lá do estúdio. Mas eu vi toda a parte de dificuldade que ele teve para conseguir provar que aquela música era dele. Tá, hoje em dia, na música, nos discos desse grande artista, está lá com ele como co-compositor da música. Porque é complicado. Eu estava conversando outro dia com o menino e ele estava divulgando o material dele. Isso é até na questão até de pinturas e coisa e tal. Né? Por exemplo, os meus trabalhos, uma parte eu tento colocar a logo, colocar qualquer coisa que se a pessoa copiar, não vai valer a pena chegar ali, pegar e, de repente, copiar para jogar em algum outro lugar, porque as pessoas vão saber de onde é que veio aquilo. Né? Então, de uma certa forma, já dificulta. E ele, no caso dele, estava distribuindo a música dele, né? O pessoal tocar, até estava bem gravado, né? Mas não tinha registrado nem nada. Eu falei assim, meu, você está maluco. Se alguém chegar e pegar essa música e fazer, não precisa nem fazer plágio, faz uma música, uma coisa, como é que você vai dizer que não é? Nesse caso, inclusive aqui desse artista de internet, chamava Sebastião Braga, ele tinha a música registrada. Tendo a música registrada, ele ainda teve que brigar por 17 anos. Eu cheguei a emprestar dinheiro para ele, para poder mandar o advogado dele para Brasília para recorrer nas últimas instâncias. Ele só fechou depois a coisa num acordo. É complicado isso. Né? É complicado. É complicado porque quem tem o poder tem advogados, tem um escritório funcionando e faz com que a coisa vá rolando anos até. Ou você desiste, ou no caso dele ele conseguiu ganhar, mas foi difícil. E ainda tem essa coisa do, por exemplo, você registra aqui, mas, por exemplo, a música copiada, vamos dizer, lançam, fazem uma versão fora, né? Você tem que brigar fora, né, também. Tem que brigar fora. O Jorge Benjor teve uma música copiada pelo Rod Stewart, né? E acabou ganhando, acabou conseguindo os direitos da coisa, mas foi uma coisa de que ele, graças à gravadora que ele tinha, aos advogados, para ele foi mais fácil brigar, mas para quem não tem, fica muito difícil, né? Porque você acaba tendo que contratar um cara lá fora, um advogado lá no país onde tem acontecido a coisa, para poder defender. E aí complica-se, né? E se você sair registrando de uma maneira meio assim, tudo quanto é lugar, também fica mais complicado, né? É difícil, mas a gente sabe que o registro da música e letra, da melodia e letra aqui na UFRJ, na Escola de Música, é um grande veículo, você tem aquele registro, e o registro da poesia, se você quiser fazer, na Biblioteca Nacional.
Na escola de música tem uma taxazinha pequenininha e na biblioteca só para poesia não tem taxa nenhuma. Agora, tem que ter o registro da melodia. Não adianta só a poesia estar registrada. Tem que ter o registro da melodia para você poder dizer que a música é realmente sua. E você continua voando? Continuo voando, estou voando pouco, porque eu não tenho tido tempo, estou trabalhando demais, mas está nos meus planos agora, depois desse show do IES, aí, junto com o IES, aí eu consegui um pouquinho mais de tempo para eu praticar meu esporte predileto, que é o voo livre. Porque eu estava vendo umas fotos ali, acho que é em Portugal, uma coisa assim que você voou, coisa assim. Foi um voo lá em Portugal, então, mas é uma coisa legal. Faz anos, né? Eu comecei a voar em 1980, já tem bastante tempo. Né? Então, mas é bacana. Cara, então, quero que você... E aí, quer dizer, vocês estão nessa levada de tentar lançar aqui, mas, o CD tá bacanérrimo, tá? A gente fica... O show, junto com a abertura, né, do show do IES que vocês vão fazer é quando? Dia 25 de maio, a gente começa a tocar às 8 horas da noite, o IES deve começar por volta das 10, a gente vai tocar um show curto, que é só esse CD, a gente vai tocar um show de 42 minutos, e depois tem um tempinho e vem o IES tocando 3 álbuns, se eu não me engano, ele vai tocar 3 discos de vinil inteiros da década de 70, uma formação um pouco diferente. O John Anderson, que era o cantor oficial da época, ele não está bem, veio um cara substituindo ele. Mas eu já vi o show, já vi vários clipes desse show agora de 2000, já tem no YouTube. O show está muito bom, vale a pena. Legal. É um somzão que vai estar na hora lá, que o teatro lá é muito bom, o Vivo Rio lá é bom som, acho que vale a pena ir. Então legal. Então a gente vai ficar esperando.